dia. Hoje apresentamos um outro médico, o Dr. Mário João Gomes, é consultor de Urologia do Hospital de Santo António, na cidade do Porto. Muito bom dia. Sei que o assunto de hoje trata-se de um novo método, uma banda subretal que resolve problemas de incontinência urinária. Muito bom dia, antes de mais, e bem-vindo ao nosso programa. Meu agradecimento sincero, em termos pessoais e em termos institucionais do Hospital de Santo António. É com grande prazer que estamos aqui presentes e, logicamente, estaremos à disposição para clarificar alguns aspectos que achem interessantes. Claro, estamos aqui para esclarecer acima de tudo o público, e eu sei que este é um problema que afeta muita gente, e em particular as mulheres que são mais afetadas, como sabemos, que é o problema da incontinência urinária. Este tratamento ou este método, do que é que se trata concretamente? Começando de um ponto de vista filosófico, e permitam-me que comece desta forma, o processo de continência urinário é um processo aquisicional. Ou seja, o homem, ao longo da sua evolução, começou por ter perdas naturalmente, socialmente comportáveis, que é o caso do bebê, e progressivamente na primeira infância consegue dotar-se de métodos de continência. E naturalmente que, quando aparece a incontinência urinária uns anos mais tarde, é um processo de perda. E como processo de perda em relação a algo que nós adquirimos, pode transformar-se num problema mais complexo se nós não recorremos no imediato a quem de direito. E a quem de direito, naturalmente, que será o médico de família numa fase inicial. Exato. E imediatamente a seguir ao especialista. Dizia eu que realmente este problema pode-se avolumar se realmente rejeitamos e não pedimos ajuda. O conceito de autoestima, um conceito que por vezes é abalado pela não resolução da continência, pelo aspecto relacionado com a percepção de um odor que pode ser socialmente inadequado, com a tradução depois em termos sociais, a nível do seu emprego, de espaços que naturalmente vão implicar uma menor eficiência. Tudo isso vai avolumar um problema que naturalmente hoje começa a ter alguma solução em termos de brevidade e de facilidade de mecanismos de tratamento. É óbvio que a incontinência urinária, e é bom desmistificar esse aspecto, não é tratável única e simplesmente por cirurgia. Há uma importância capital na definição, na classificação do tipo de incontinência urinária. Claro. Nem todas as incontinências urinárias têm tratamento cirúrgico. Neste caso, este tratamento trata-se de resolver um problema de incontinência urinária de esforço, não é? Exatamente. Que é um tipo de incontinência. Exatamente. Realmente, dentro dos tipos de incontinência urinária mais frequentes na mulher, e realmente a senhora está mais propensa, não só em termos anatómicos, como também em consequência de uma virtualidade que é a maternidade e o parto. Sim. Naturalmente que está mais predisposta a ter problemas de debilidade do pavimento pélvico, que está na gênese da incontinência urinária de esforço. Professor, como este é um assunto que suscita muitas dúvidas, nós também temos dúvidas do nosso público. Claro. Eu ia sugerir que passássemos às perguntas e depois continuamos aqui a nossa exposição sobre o assunto. Começamos pela pergunta da Diana Martins, por favor. Olá, dia. Olá, bom dia. Eu tenho uma amiga diabética que teve um bebê há cerca de 3 meses. Portanto, desde então, ela tem tido perdas de urina quando se ri, quando espirra, por exemplo. O bebê era um bocadinho grande e ela teve necessidade de ferros. O que é que ela deve fazer? Pois, perante este caso clínico, é uma senhora que teve uma criança recentemente, foi um parto estressante, portanto, teve necessidade de utilizar fórceps. Já de si, o parto é um espaço estressante em relação ao pavimento pélvico. Depois há a crescer não só os fórceps, como também o elevado peso da criança. Naturalmente que temos de o enquadrar numa outra perspectiva, temos de perceber que tipo de incontinência é que se trata. Se é uma incontinência por debilidade do pavimento em consequência não só das lesões que foram provocadas pelo próprio parto, não só a nível muscular, como a nível neurológico, ou seja, há pequenos filetes nervosos que são, digamos assim, seccionados. E há um processo de regeneração que nós devemos dar também ao nosso organismo, no sentido de lhe permitir readquirir, digamos,
aquilo que era o estado antecedente, que era a continência. Ou seja, numa fase inicial é legítimo permitirmos que o nosso organismo possa readquirir os mecanismos de continência à custa da neuroregeneração e da regeneração, digamos assim, do aspecto muscular. Provavelmente, se esta senhora após as 4 semanas mantém um grau de incontinência que realmente não se torna comportável com a sua vida social, neste caso é de tratar de bebê, naturalmente terá necessidade de recorrer a um processo de tratamento conservador, provavelmente numa primeira fase. Ou seja, a cirurgia, vamos reservá-la para o momento certo. Neste momento vamos tratar a senhora com mecanismos de fortalecimento da musculatura do pavimento pélvico. Esta seria, digamos assim, o a primeira conselho, etapa. não é? A primeira etapa no tratamento. Temos mais perguntas. Isabel Monteiro é a próxima. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria saber, uma mulher mais ou menos da minha idade, que é operada em incontinência urinária, de esforço, que tempo é que deve estar de baixa sem ir trabalhar? Muito obrigado pela pergunta. A senhora terá 30 anos. Mas sim, 31, 32 no máximo. 32 no máximo. Mas diria eu que entramos numa outra perspectiva da medicina. A medicina começou por ser historicamente baseada no tratamento, na terapêutica. Depois passamos para uma segunda fase evolutiva que é a medicina profilática, a partir de Pasteur. E agora entramos numa outra fase que é a medicina segundo princípios sociais. E eu penso que é demasiado importante abordar-se este aspecto cada vez com mais frontalidade. Realmente, o processo de abstenção ao trabalho é um processo que não só a própria pessoa tem imputação em termos económicos, como a própria sociedade. Quanto mais rapidamente nós criarmos mecanismos de retorno à atividade, de certo, mais rapidamente ultrapassamos o nosso problema, que foi um problema cirúrgico, como também estamos a criar riqueza à sociedade. Mas, sendo concreto, eu penso que uma senhora secretária, submetida a um tratamento de incontinência urinária pela primeira vez, com 4 semanas de baixa, será o suficiente. Provavelmente, se for uma senhora que necessite de fazer esforços mais violentos, uma senhora rural, provavelmente necessitará de 6 semanas. Portanto, no fundo, os novos Depende tratamentos, do caso que temos à frente, os novos tratamentos minimamente invasivos da incontinência urinária permitem-nos também agilizar esse aspecto. Muito bem, ótimo. Hilda Clemente, por favor, olá, bom dia. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. Depois de uma cirurgia urinária, uma mulher mantém a perda de urina. Haverá outra solução para esse remédio? Muito bem. Aí temos de analisar o porquê da perda de urina. Em primeiro lugar, foi caracterizada devidamente a situação da incontinência urinária e aí reporto-me àquilo que logo no início eu falei. Há vários tipos de incontinência urinária. Há uma incontinência urinária de esforço que pode ser tratável por cirurgia, mas pode haver concomitantemente um outro tipo de incontinência urinária de urgência, quando a senhora sente uma vontade imperiosa de ir à casa de banho e se não vai, perde. E necessariamente que há necessidade de nós percebermos se, antes da cirurgia, a senhora tinha os 2 tipos de incontinência urinária. Uma incontinência urinária de esforço, essa sim que é tratável pela cirurgia, e a de urgência. E a de urgência. Mesmo assim, existem situações em que, não sendo de ineficiência, porque pode ser uma ineficiência da técnica cirúrgica em relação ao tratamento cirúrgico da incontinência de esforço, além da ineficiência, pode haver também o despoltar de um mecanismo de incontinência urinária de novo. Portanto, dizia-lhe eu que, provavelmente, a senhora merecerá a pena fazer, numa primeira fase, um estudo urodinâmico, um estudo funcional, do porquê dessa incontinência pós-operatória. E depois, se tivermos uma hiperatividade, fazer tratamento farmacológico. Se tivermos a recidiva, ou avançamos com tratamento conservador, ou provavelmente vamos ter de avançar com uma cirurgia de novo. Mas é possível a cirurgia. Muito bem. Ficamos por aqui em termos de perguntas, porque eu gostava muito de que nos explicasse que tratamento é este, a banda suburetral, que foi a primeira vez que se aplicou ao nível da Península Ibérica, no Hospital de Santo António. Podemos levantar-nos e ir até ao quadro que preparou, por favor. Portanto, a incontinência urinária... Aqui está mais ou menos a definição de incontinência urinária.
É uma perda involuntária de urina, segundo a Sociedade Internacional de Continência, desde que tenha, digamos assim, a gravidade necessária e suficiente para perturbar, em termos higiênicos e em termos sociais, a pessoa. Realmente afeta cerca de 500 a 600 mil portugueses. Temos de pensar que este número engloba não só a população dita saudável, como a população neurogénica. Afeta realmente, preponderantemente, mais as senhoras numa relação de 1 para 5 e vai aumentando com a idade e com a debilidade, digamos assim, das estruturas musculopeneuróticas do pavimento pélvico. Esta nova cirurgia, direi que é uma técnica que encaixa num conceito de tratamento cirúrgico minimamente invasivo. Habitualmente, e após os estudos de Ulmenstein e Petrus no final da década passada, o tratamento de incontinência urinária, que até então era um tratamento que tinha uma taxa de eficácia algo discutível, passou a ter taxas de eficácia aproximadamente entre 80% e 85% aos 5 anos, com uma baixa morbilidade, ou seja, com poucas complicações pós-operatórias, e muito mais do que isso, com facilidade em termos de aprendizagem técnica da parte do médico e com um tempo de internamento também muito baixo. Hoje em dia, tendencialmente, para se fazerem cirurgia de ambulatória. E é este conceito que vai aparecer, entretanto, esta nova técnica. A incontinência afeta a nossa qualidade de vida em muito, e é isto que mostra justamente este quadro, isto que temos que avançar, doutor. Claro, é só por isso. Claro. No fundo, a incontinência urinária, conforme dizíamos há pouco, tem a ver realmente com os mecanismos de superação e com a aquisição que nós podemos ter em termos de recurso a quem nos pode tratar bem. Logicamente que a incontinência pode provocar, além das alterações inerentes à depressão, à baixa da autoestima, a recusa do contacto sexual, e os problemas a nível laboral, que também já abordamos, mas direi que, em termos de tratamento cirúrgico, esta nova tecnologia é uma tecnologia minimamente invasiva em que se utiliza uma banda subureteral. Talvez a seguir eu possa explicar melhor. Podemos avançar, ver isso no próximo. Podemos avançar, também já falei sobre a incontinência urinária de urgência, a incontinência de esforço e as suas implicações. Slide. Podemos avançar. A incontinência mais frequente é a incontinência de esforço, que está habitualmente associada não só ao espirrar, como à tosse, como ao exercício físico, como ao elevar de pesos. Podemos avançar. E, habitualmente, é dependente de uma fragilidade destas estruturas de apoio dos órgãos pélvicos. Nós temos aqui a bexiga. São músculos, não é? São músculos. Exatamente. Não é? É uma estrutura musculopeneurótica. Portanto, é o músculo elevador do ânus e a sua apenevrose reforçadora. Temos aqui a bexiga, temos aqui a uretra, depois temos aqui o reto, temos a vagina, temos o útero. E esta estrutura é a estrutura que vai suportar estes órgãos. E, habitualmente, quando nós tossimos, há uma força que se exerce inferiormente. E há uma reação desta musculatura, tipo trampolim. Há, no fundo, um encerramento. Exatamente. E, portanto, impede fisiologicamente que haja uma perda. Os músculos contraem-se. Exatamente. Não é? Há uma contração, há um aumento de tonicidade dessas estruturas em resposta ao aumento de pressão. Quando esta situação está debilitada, não só a uretra, que tem uma estrutura circular, se torna patente em termos do seu orifício interno, como há uma hiperbasculação, há um deslocamento inferior do pavimento pélvico. E o nosso objetivo, ao tratar cirurgicamente, é suportar, colocar uma banda, reforçar essa zona, não é? Para que não haja esse hiperbasculamento, ou seja, doutor, para que não haja a abertura deste lábio inferior e não haja a perda. Pergunto, também podemos ter alguma terapêutica de prevenção, ou seja, há ginástica que se pode fazer, alguns exercícios que se podem fazer também para fortalecer o pavimento pélvico. Plenamente de acordo. Não é? Realmente, esses músculos. Há processos preventivos e há processos, digamos assim, conservadores, já perante esse tipo de situação, começando pelos processos preventivos. É demasiado importante, em termos de hábitos miccionais, a senhora não ir urinar apenas de manhã e à noite. Deve urinar
por horário. Porque há situações em que nós vamos desnervando a bexiga. Porque a partir do momento em que façamos o preenchimento da bexiga permanentemente e aguardemos que, entretanto, nos venha a vontade de urinar, esta bexiga vai se hiperdistender, vai destruir as suas estruturas musculares, as suas estruturas sensitivas, e a pessoa cada vez Claro, portanto não se vai deve urinar mais adiar tarde. uma ida à casa de banho. De 3 em 3 Primeiro horas. ponto. Depois, deve evitar elementos em termos alimentares e bebidas que sejam irritativos para Tais como? a bexiga. Tal como a cafeína, a teofilina, o álcool, o tabaco. Todos esses aspectos são demasiado importantes de evitar. Hidratar bem. Hidratar bem é outro aspecto demasiado importante. Que Eu imagem é apresentava esta? aqui exatamente um processo de cirurgia minimamente invasiva em que utilizamos uma rede. Eu vou tentar identificar as estruturas. Sim. Portanto, neste momento temos a área vaginal, temos a uretra que fica adjacente à parede anterior da vagina, e o objetivo então é colocar uma rede que suporte a uretra. Procuramos ancorar a rede em estruturas relativamente fixas, que são as estruturas obturadoras, que são as membranas, é uma membrana obturadora de características elásticas e tensionais e um músculo. E, portanto, de um lado e do outro acabamos por fixá-las e depois tensionar, de forma a ajustar e a impedir, então, o hipervasculamento da uretra. Claro que isso não causa transtorno nenhum para a pessoa que não vai sentir, não é? Que tem essa rede. O que é que a pesora vai sentir após a Logicamente cirurgia? que após a cirurgia, após ter o cuidado necessário das tais 4 semanas ou 6 semanas, Sim. após as 4 semanas poderá começar com a sua atividade sexual. É natural que sinta uma área mais endurecida na região periuretral, mas naturalmente não vai sentir dispareunia, ou seja, não vai sentir dor quando da relação sexual. Um processo anómalo poderá estar subjacente se a pessoa sente dor ou sente um corpo estranho naquela zona. Pode significar Pode que há haver extrusão. rejeição? Pode. E concretamente é essa a situação que, Pois, que vamos ver que estava a explicar, não é? que eu estava a explicar. Ora, esta Portanto, imagem é elucidativa. O que se pretende é que isto não aconteça mais, não é? neste caso, estamos perante uma situação de incontinência, provavelmente de urgência, não é? Claro. A senhora, com algum grau de aflição, tenta acudir, digamos assim... Esta é a última imagem? Ou temos mais? Ainda Não, tinha já mais, não temos doutor? mais. Não temos, mas Não, não, não. esta é a última, não é? Exatamente. O que é que aconselha a quem sente desde já os primeiros sintomas de incontinência urinária é que se dirija inicialmente ao seu médico de família? Eu penso que sim. O médico de família é, passa a expressão, o primeiro instrumento da sociedade em termos de saúde. E tenho de reforçar este aspecto porque acho demasiado importante. Os nossos médicos de família cada vez estão mais bem preparados, mais bem informados e têm canais bem definidos de orientação. E esses canais vão ter aos hospitais que têm alguma diferenciação no tratamento destas áreas. De forma que penso que numa primeira fase será o médico de família e, naturalmente, que na fase imediatamente a seguir teremos os hospitais de referência. Claro, e a especialidade é a urologia, não é? Urologia e a ginecologia. Deixem-me não ser mais papista do que o Papa, porque realmente eu tenho a noção... Só mesmo para terminar que temos que... Eu tenho a noção de que esta área é uma área multidisciplinar. Claro. E que tem de ser tratada... Mais, que tem de ser tratada por quem sabe tratar bem, por quem sabe interpretar, classificar e resolver depois as complicações. Muito bem. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns. Só mesmo para terminar, doutor, diga. Só mesmo para terminar, queria reforçar que o Hospital de Santo António está disponível em termos sociais. O Hospital de Santo António, que carinhosamente é reconhecido como o Hospital da Cidade do Porto, penso que brota humanismo e eficiência das suas paredes ancestrais. E gostava de relembrar aqui nomes que são estigmas da medicina, como Abel Salazar e Corino de Andrade. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu também tenho uma relação afetiva com o Hospital de Santo António, como sabe.